Olá, boa noite, graça e paz. Talvez hoje você tenha ficado um pouco na dúvida. Escuta, mas o vídeo não saiu até agora? Essa é uma lição muito preciosa para nós. Por mais que eu tivesse condições de estar falando aqui durante o período da manhã, hoje de forma especial, essa transmissão, esse vídeo sendo feito a esse horário, é uma forma também de ensinar uma preciosa lição que o Espírito Santo quer falar conosco nesse dia, nesse 13º dia de desafio, nesse 13º dia de propósito. Nós estamos jejuando, nós estamos nos dedicando a ouvir algo do céu. Nós estamos concentrados em fazer isso. Só que nós vamos insistir aqui. Para você entender o que é viver uma vida com Deus, você tem que entender que os 100 dias não vão ser diferentes de todos os outros dias que você vai viver depois dele. Eles vão ser sim, diferentes de todos o que você viveu antes. Mas os 100 dias, eles são uma preparação, eles são um estágio para uma era, para um tempo, para uma estação na sua vida em que você vai entender que existe um Deus que olha para você, que existe um Deus que escuta você, que existe um Deus que também quer se comunicar com você. E pequenas coisas do nosso dia a dia falam sobre Deus e falam de Deus e falam com Deus e Deus fala conosco. Não por acaso nós deixamos para fazer esse vídeo num período do dia diferente de todos os outros. Quantas vezes uma palavra de Deus, ao nosso ver, demorou para vir? Quantas vezes nós ficamos angustiados, ansiosos e preocupados? Escuta, Deus não vai falar nada. Senhor, o Senhor não vai falar? E nós ficamos pedindo para Deus e essas palavras não vêm, essa resposta não vem, e a gente começa a ficar atribulado com isso. Nós precisamos entender que quando nós estamos andando com Deus, que queremos entender melhor esse andar com Deus, queremos ser ministrados nesse andar com Deus, que nós precisamos entender da sua soberania. Deus precisa nos ensinar sobre a soberania, a perfeição dos seus atos. Enquanto a gente fica lidando com as coisas do dia a dia e tentando apressar Deus, ninguém apressa Deus. Como uma vez eu vi uma pregadora falando, ninguém aperreia Deus, ninguém aperreia Nosso Senhor. A vida nos aperreia, as circunstâncias sim, elas mexem com a gente, mas ninguém tira Deus do prumo, ninguém tira Deus do sério, ninguém atribula Deus. E muitas vezes nós precisamos entender que o agir dele não precisa ser padronizado para nós. Deus não precisa agir quando a gente quer, quando a gente acha que é necessário e quando a gente acha que é melhor. Muitas vezes Deus vai tardar, ao nosso ver, uma resposta, uma intervenção, porque nós precisamos entender sempre, eu estou vivendo debaixo de um propósito e dentro do propósito de Deus. Por que a demora? Por que o silêncio? O que Deus está me ensinando nesse momento? O que eu preciso ouvir da boca de Deus? O que eu preciso entender até quando Deus não fala? Nem através de louvores, nem através de mensagens, quando eu oro e parece que o teto está de bronze sobre a minha cabeça. Deus saiu? Deus foi embora? Não, Deus continua aí. Mas existe uma preciosa lição na espera. A própria espera. Ter paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Desenvolver a paciência e entender que mesmo quando eu ainda não tenho aquilo que eu espero, mesmo quando Deus não está me falando, eu estou sendo ministrado. O silêncio de Deus ministra. A sensação de ausência e de estar sozinho está sendo ministrado. A minha fé precisa entrar em ação. Porque se eu creio nas promessas do Senhor, em quem Ele é, em quem Ele se revelou para mim, eu sei que mesmo que eu não o ouça, mesmo que eu não veja, mesmo que não haja evidências ao meu redor, Deus está falando. Deus está ali. Pode ser que você não começou o seu dia, se você é uma das pessoas que assiste o vídeo logo cedo, pode ser que você não tenha começado o seu dia com o vídeo e a sua rotina foi ligeiramente mudada. E isso te deu uma sensação de que coisa estranha, o que está acontecendo, tem algum problema? Às vezes não tem algum problema, às vezes não tem nenhum problema. É só o Senhor dizendo para você, a paciência precisa ser exercitada. Tendo paciência.
Tem uma brincadeira que as pessoas falam, talvez você também tenha feito ou participado dessa brincadeira. Não peça a Deus paciência porque Ele te arruma um monte de problema. O exercício da paciência, ele só pode ser dado quando a gente tem uma adversidade, quando a nossa rotina é quebrada e quando as nossas certezas elas são combatidas. Há um embate do nosso interior. Aí Deus está falando com a gente. Aí Deus está nos exercitando na paciência. Nós precisamos acreditar na soberania de Deus e que há um tempo para tudo. E que não significa que se Deus agiu dessa forma, que Ele vai agir sempre dessa forma. Deus é soberano e Ele precisa que nós entendamos que há uma liberdade no Senhor. E não é a gente que diz isso, Ele é soberano. A gente precisa dar liberdade a Deus para Ele agir como Ele quer ser Deus. Isso não cabe a nós. Mas é uma forma de nós sermos tratados nisso. Muitas vezes a gente quer colocar Deus debaixo de um currículo pré-estabelecido, debaixo de uma rotina que a gente estabeleceu. Mas e quando essa rotina é quebrada? E quando as expectativas elas não são atendidas? Nós podemos continuar nesse lugar sabendo não. Deus tem o tempo dele. E as coisas vão acontecer. E eu me submeto à vontade do Senhor, eu consigo fazer isso com facilidade? Se eu não consigo fazer isso com facilidade, Deus vai trabalhar isso no meu caráter. Deus vai trabalhar isso na minha personalidade. O autor de Eclesiastes, ele teve essa experiência. E o livro de Eclesiastes é um livro que vai falar muito conosco sobre essas sabedorias com relação ao tempo. Então, é uma pessoa que experimentou, Salomão foi uma pessoa que experimentou a glória extrema da terra. Alguns estudiosos, eles indicam que Salomão hoje seria a pessoa mais rica e influente de todo o planeta. A riqueza que ele tinha naquele tempo é maior do que a riqueza dos homens ricos, os multibilionários que existem aqui na nossa era. Imagina uma pessoa que experimentou todos os prazeres dessa terra, uma pessoa que teve acesso a tudo do melhor que a época dele tinha para oferecer, ele teve. Em todas as áreas da vida. Sucesso em todas as áreas da vida. Talvez a gente fala, se Deus me desse essa porta, se essa porta se abrisse, se eu conseguisse isso, e a gente fala, eu não seria assim ou isso seria diferente. Pois aqui está uma pessoa que teve tudo que alguém pode, tudo que alguém pode desejar. Mas ele descreveu o seu auge como vaidade. Qual é a ideia que nós temos de vaidade? Muitas vezes é ligada à nossa aparência, a gostar da aparência. Não, vaidade é aquele desejo de ser ligado ao ter. E Deus precisa quebrar em nós. Nós não somos o que nós temos. Nós não somos aqueles que detêm o controle. Nós não somos aqueles que são poderosos conforme as pessoas nos colocam em altares, em tronos. Nós não somos nada disso. Nós não somos aquilo que temos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E para isso, eu tenho que crer que o que Ele tem é melhor para mim e esperar o tempo que for necessário e preciso para alcançar isso no Senhor. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Hoje Deus falou claramente comigo, você não vai fazer o vídeo no horário que você vai fazer. E eu deixei o Senhor agindo como quer, porque eu não tenho roteiro. Tudo aquilo que é ministrado são palavras que o Espírito Santo vai colocando diariamente, são pão fresco. Não tem nada de ontem, não tem nada para amanhã. Seria muito mais fácil para mim gravar vários vídeos durante o dia e colocando, mas eu não tenho direção de Deus nesse sentido. Porque Deus está nos ensinando em tempo real. O que nós estamos fazendo aqui é projetar para a vida real, para a vida cotidiana. Não são palavras e não são direções para quem quer ter ministério, para quem tem chamado missionário, para quem tem chamado de pastor, para quem tem chamado para liderar na igreja, não é nada disso. É uma vida cotidiana à luz do que a Bíblia ensina. É uma vida cotidiana tocada por Deus. A simplicidade. Jesus ele veio trazer isso. Existe uma vida cotidiana.
como diz uma música da Tamires Garcia, uma vida ordinária e sublime. Ordinária no sentido de simples demais, de comum. Comum demais, ordinário, de coisa barata, coisa simples. Ordinária e sublime. É ordinária porque é comum, mas é sublime porque é conforme o coração de Deus, é com a presença de Deus, entendeu? Que nós possamos ser essa vida que vai inspirar outras pessoas numa sociedade que quer parecer, ter glamour, receber honra, ser simples e saber se sujeitar ao tempo de Deus. É uma resposta contrária às expectativas humanas. Viva para frustrar as expectativas alheias e até as suas, mas poder viver o propósito e o alvo certo de Deus para sua vida e para o seu coração. Então, aprenda isso. Há para tudo uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo certo está nas mãos de Deus. Então vamos viver uma vida que saiba disso, inspire isso, viva isso, transmita isso. Vamos orar? Deus, agradecemos pela ministração da sua soberania. Como esse dia foi precioso. Como eu pude ver, Senhor, o teu agir, o teu mover de forma tremenda e maravilhosa. As palavras que foram ditas, que foram ministradas, aquilo que foi trazido pelo Senhor ao nosso coração. A beleza da tua providência, o teu governo, o gerir do Espírito Santo na nossa vida ordinária. Uma vida ordinária cheia da presença de Deus. Ela é simples, ela é comum demais. Ela vira as costas para aquilo que o mundo deseja, de sucesso, de glamour, de influência, para ser ordinária, mas ser sublime, porque é dependente de Deus, porque transborda Deus, porque ministra Deus nas coisas mais simples, desde a decisão de acordar do lado esquerdo ou do lado direito da cama, as roupas que vestimos, o café da manhã que tomamos, o dia, as atividades que fizemos. Deus, que coisa maravilhosa. Poder arrumar a nossa casa, poder tomar um café, poder ter uma conversa com alguém, poder celebrar a vida, poder celebrar a família, poder celebrar as coisas. Isso é tão precioso, Deus. Muda o nosso jeito de ver, muda nosso coração para viver debaixo da tua soberania. Quando nós permitimos esperar no Senhor, nós vivemos coisas tão maravilhosas, Senhor. Aquilo que o olho não viu, nunca viu, o ouvido nunca ouviu, jamais passou pela nossa cabeça. É isso que nós temos vivido quando esperamos o Senhor. Obrigada, porque agora nós entendemos que há um Deus que é Senhor do tempo e Ele está gerando algo. Ele está remindo o tempo. Os dias são maus, mas há um tempo para ser vivido em Deus, de maravilhas, de excelência, de grande graça e favor. Que eu e essa pessoa que está aqui, Senhor, participando, possam, Senhor, viver isso. Eu amo o Senhor e eu sei que essa pessoa o ama também. Em nome de Jesus, nós vamos ver coisas maravilhosas e extraordinárias em Ti. Obrigada. Obrigada por esse dia. Como o Senhor é lindo. Como o Senhor é tremendo. Como é bom de servir. Eu Te agradeço. Agradeço por esse privilégio. E eu sei que essa pessoa que está orando comigo é grata também. Grata porque foi alcançada pelo amor de Deus. E está aqui ouvindo palavras do próprio Senhor ao seu coração. Deus nos alcançou e se comunicou conosco. Obrigada, Senhor. Que ela viva coisas excelentes, maravilhosas e sublimes. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida imensamente. Continue participando desse desafio, desse propósito. São 100 dias
de sementes preciosas que vão nos alinhar, vão nos transformar de maneira profunda e nós experimentaremos e viveremos o melhor de Deus. Eu te aconselho a continuar acompanhando, se inscrever, curtir e compartilhar. Eu sei que Deus quer alcançar mais pessoas, não por mim nem por você, mas pela palavra dele, pura e simples. Pessoas que precisam ter o seu cotidiano impactado e saber que Deus as ama, se importa e quer caminhar com elas. Deus te abençoe. Querendo Ele, nós estaremos aqui amanhã. Amanhã não tem vídeo amanhã. Estaremos aqui na segunda-feira, no 15º dia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.